Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais uma aula aqui do nosso canal. E na aula de hoje nós vamos conhecer o alfabeto fonético da língua italiana. Toda língua possui dois alfabetos. E o principal, aquele que todo mundo conhece, é o alfabeto gráfico da língua. O alfabeto gráfico representa as letras que existem naquela língua. E se o alfabeto gráfico representa as letras que podem existir naquela língua, o alfabeto fonético representa os sons que podem existir naquela língua. Essa tabela que você está vendo é o alfabeto fonético da língua italiana. O alfabeto fonético da língua italiana não nasce do nada. Óbvio, ele pega como base o alfabeto fonético internacional e herda do alfabeto fonético internacional todos os símbolos existentes. Os símbolos que você está vendo nessa tabela não são aleatórios. Ele é igual para qualquer língua do mundo que tenha esses sons no seu alfabeto. E você deve estar pensando, mas para que isso serve? Como ele vai me ajudar? Eu nunca vi isso na minha vida. E o que eu tenho para te dizer é que você sim, já viu o alfabeto fonético, já se deparou com algum símbolo do alfabeto fonético na tua vida, só nunca percebeu o que era ou para que servia. Eu trouxe aqui essa imagem do livro Facile Facile Italiano para Estrangeiros, onde ele está mostrando qual é a pronúncia da letra C na língua italiana. E aí, se você der uma olhadinha, você vai se deparar com os sons. Por exemplo, aqui é um símbolo fonético. Aqui é um outro símbolo fonético. Voltando aqui para a tabelinha do alfabeto fonético internacional, nós encontramos o som da letra C do italiano aqui e nós encontramos aqui. E o que esse alfabeto fonético faz? Bem, ele cruza principalmente o modo aqui para baixo e ele cruza o ponto, que é aqui e vai lateralmente até o final. É importante saber ler esse alfabeto. Esse alfabeto vai cruzar o modo, como a gente viu, a setinha para baixo, e o ponto, que é a setinha lateral. Além disso, em algumas casinhas existem duas letrinhas, ou melhor, dois símbolos fonéticos. A primeira é sempre a surda, onde as cordas vocais não vibram, ou vibra pouco, e a segunda é sonora. Mas ainda assim você deve estar se perguntando, o que é essa coisa de oclusivo, nasal, lateral, vibrante, fricativa, africada, aproximante? E o que é essa coisa de bilabial, lábio dental, alveolar, alveolo palatal, palatal velar? Bem, o alfabeto fonético ele leva em consideração o seu órgão fonatório e os seus órgãos articulatórios. Então vamos direto aqui para um outro slide onde eu vou fazer você conseguir entender muito bem o que está acontecendo aqui. Então vamos começar analisando o modo oclusivo. As consoantes oclusivas da língua italiana são as bilabiais, as alveolares e as velares. O que isso quer dizer? Então vamos lá. Na hora de fazer a oclusiva, a gente bloqueia completamente a passagem de ar, por isso que se chama oclusiva, é uma oclusão. A bilabial vai fechar os lábios. Um lábio vai em direção ao outro e vai fechar, bloqueando a passagem do ar aqui. E as bilabiais da língua italiana são P de pato e B de bato. As consoantes velares recebem um bloqueio na região velar, que é essa carnezinha aqui atrás do dente. Então, a ponta da língua vem em direção, bloqueia a passagem do ar aqui e faz T, D, T de tato e D de dado. Já as consoantes velares recebem um bloqueio com a parte final da língua aqui atrás. E o que vai acontecer? Vamos fazer K de casa e G de gato. Gostaria que você fizesse cada um desses movimentos. Fecha os lábios e faz P, B. Depois você leva a língua nessa carnezinha aqui atrás do dente e faz T, D. E depois pega a parte de trás da língua e leva lá para a região velar e faz K, G. É importante você conseguir se localizar no tempo e no espaço na realização dos sons para entender o alfabeto fonético da língua italiana. Passando para o próximo modo, nós temos as nasais. E o que são consoantes nasais? As consoantes nasais são as consoantes onde o ar passa contemporaneamente pela boca e pelo nariz.
O ar vai passar aqui, nos dois lugares ao mesmo tempo. E quais são as nasais da língua italiana? São as bilabiais, vai, encosta um lábio no outro e faz m. Em seguida, nós temos as alveolares. Você lembra da alveolar na oclusiva? Coloca a ponta da língua na carnezinha atrás do dente e faz n. E depois nós temos a consoante nasal palatal, o meio da língua que a gente chama de dorso, que vai em direção ao palato, que é o nosso céu da boca, essa carnezinha aqui, ó, do céu da boca. Vai encostar lá e vai fazer nha, nha. Tenta você também, vai? Ma, na, nha. Logo em seguida, nós temos o modo lateral. E o que é o modo lateral? É onde o ar passa lateralmente. E as laterais do italiano são as alveolares, ou seja, a língua vai bloquear a passagem do ar aqui nessa carnezinha atrás do dente, deixando o ar passar pelo lado da boca. E vai ter L de lado. E a palatal vai em direção ao céu da boca, bloqueando a passagem do ar aqui no palato e permitindo a passagem do ar lateralmente, fazendo lh. A diferença de lh e nha é que essa partezinha aqui se move. Desse modo, o ar consegue passar apenas pela boca, fazendo um som completamente oral. Um outro modo de produzir uma consoante no italiano é o modo vibrante. E a consoante vibrante no italiano existe apenas uma, alveolar. Isso significa que a ponta da língua vai vir aqui em direção ao alvéolo e vai vibrar de 3 a 4 vezes, o quanto mais vibrar melhor, produzindo a famosa consoante R de Roma. Um outro modo na língua italiana é o modo fricativo. E o que é o modo fricativo? São quando dois articulatórios se aproximam muito, mas não existe um bloqueio realmente da passagem do ar. O que acontece é uma fricção. Os dois órgãos se aproximam muito, deixando uma brechinha pequena para o ar passar, e o ar passa fazendo essa espécie de fricção. E quais são as consoantes fricativas da língua italiana? Bem, são as labiodentais, que acontece com o movimento do lábio inferior em direção ao dente superior. E aí nós temos F de fada e V de vai. Em seguida, nós temos as alveolares, que é a ponta da língua que vai em direção aqui ao alvéolo, que é essa carnezinha atrás do dente, e faz S de sapo e Z de zebra. E a palatal, que acontece novamente com o movimento do dorso da língua, que vai em direção ao céu da boca, fazendo o sh de chale. Como você pode perceber, até agora todos os sons do alfabeto fonético italiano existem no português. Novamente, voltando aqui para o alfabeto inteiro, nós temos P de pato, B de bato, T de tato, D de dado, K de casa e G de gato. E aí nós temos M de mãe, N de nada, Nha de sonho, L de lado e Lh de palha. A consoante vibrante nós também temos no português, mas é uma pronúncia da letra R muito restrita que acontece mais no sul do Brasil. No português nós também temos as fricativas F de fava, V de vaso, S de sapo, Z de zebra e X de chapéu. Nesse momento você deve estar se perguntando, então por que eu perdi todo esse meu tempo assistindo esse vídeo até agora? Você perdeu todo o seu tempo assistindo esse vídeo até agora porque as consoantes africadas são consoantes que não existem na língua portuguesa, ou pelo menos não existe de um modo que possa diferenciar uma palavra da outra. E o que acontece com a africada? A africada cruza dois modos de articulações diferentes. Ele cruza o primeiro oclusivo, como a gente viu aqui, a oclusiva alveolar T, para em seguida ir para um momento de fricção, como a gente viu, a fricativa alveolar S. E eu faço S. Primeiro a língua encosta na carnezinha aqui, bloqueia a passagem do ar fazendo um T.
Logo em seguida, ela se afasta, fazendo um S. A mesma coisa vai acontecer com Z. A língua vai em direção ao alvéolo e vai bloquear num primeiro momento fazendo um D, a sonoridade modificando o som, depois vai se afastar deixando uma brecha muito estreita para o ar passar, fazendo Z, e nesse caso teremos Z. E as outras duas consoantes africadas da língua italiana são Ch e J. E o que vai acontecer aqui? Para deixar mais claro, vamos para o próximo slide. Em um primeiro momento, a ponta da língua vai vir em direção ao alvéolo. Em um segundo momento, o dorso da língua vai em direção ao palato, fazendo ch, e não existe vibrações das cordas vocais aqui, fazendo o som surdo ch. Novamente, onde a gente viu esse som ch, lá no início da aula, na imagenzinha do livro Facile Facile, ensinando a produção da letra C italiana antes das vogais I e E. Primeiro movimento, língua no alvéolo, ponta da língua no alvéolo. Segundo movimento, dorso da língua em direção ao céu da boca. E a vibração das cordas vocais inexistente ou quase nula. E qual a diferença do ch para o j? É a vibração das cordas vocais. E aquele símbolozinho ali do alfabeto fonético internacional no livro Facile Facile está me dizendo que a pronúncia correta da letra C no italiano é ch, antes das vogais I e E. E eu falo ch de cinese, ch de cento, ch de ciabatta, ch de cioccolata e ch de ciuccio. Ela está me dizendo que para realizar a letra C na língua italiana, eu preciso fazer todos esses movimentos que você está vendo ali no vídeo. Só que se eu não sei ler o alfabeto fonético internacional, nunca vi na vida, não entendo o que esses símbolos estão querendo me dizer, não me serve para nada. Por isso é importante aprender o alfabeto fonético internacional, porque ele representa um mapa da produção do som naquela língua. A segunda coisa que eu preciso saber é qual a relação da grafia e do som da língua italiana. Para isso, nós já temos um vídeo aqui nesse canal que você pode assistir e vai ficar indicado aqui no card. Mas uma língua não vive só de consoantes, a língua também vive de vogais. Eu só queria dizer que o que é importante na produção da vogal é o grau de abertura e fechamento da boca, ok? Quanto mais aberto será o som, como por exemplo a letra letra O, a letra E e o movimento da língua para frente e para trás que ela pode fazer. Isso aqui é o importante na hora de fazer as vogais. Todas as vogais do italiano existem no português, não todas as vogais do português existem no italiano. Por exemplo, a língua italiana não possui as vogais nasais. Uma outra coisa muito importante para definir as vogais é o arredondamento ou não dos lábios, ok? Por exemplo, a diferença entre a I e a U é que aí eu faço com um sorrisão e com a produção da língua lá na frente, quase em direção ao alvéolo. E o U eu faço com o lábio bem arredondado, com a língua em direção mais à região velar. Muito obrigada por ter assistido essa aula até o final. Eu sei que é um argumento um pouquinho complicado e até mesmo desvalorizado, mas se você quer aprender a ter uma boa pronúncia no italiano ou em qualquer outra língua que você estiver estudando, aprender o alfabeto fonético daquela língua é muito importante. O segundo passo é aprender a relação entre a grafia e o som daquela língua. Novamente, com relação à grafia e som da língua italiana, nós já temos um vídeo aqui no canal e ele vai ficar indicado aqui no card caso você queira assistir.